Olá, sejam muito bem-vindos à leitura do livro Diálogo sobre o Dharma e o Despertar da Consciência do meu mestre espiritual Chandramukha Swami. E já vamos iniciar aqui com uma pergunta maravilhosa. Qual é o papel da educação e do conhecimento das escrituras no desenvolvimento do discernimento necessário para se manter alinhado à sua missão, ao seu Dharma? Isso influencia o uso correto do livre-arbítrio? Perguntando. Então, aqui o meu mestre espiritual leva a uma meditação sobre o papel da educação, daquilo que a gente estuda e do que a gente estuda, que tipo de estudo a gente está tendo para levar um discernimento para que a gente possa entender o verdadeiro Dharma da vida, que é o verdadeiro Dharma da alma, o que é Dharma, missão. A missão da alma é: eu sou uma alma e devo servir a Deus, entregando todas as minhas atividades a Deus e agradecendo a Ele, e os resultados das minhas atividades não me pertencem, pertencem a Deus. Então, isso, quando eu me desapego desses resultados, quando eu não me sinto o proprietário desses resultados, eu não me sinto aquele que fez tudo isso, ou tudo aquilo outro, eu entrego a Deus e agradeço. Agradeço a Deus por estar vivo, agradeço a Deus por mais um dia, agradeço a Deus por estar tendo a oportunidade de estudar. Por quê? Porque o estudo leva ao conhecimento, mas não é esse estudo material, é um estudo espiritual chamado de vidya, conhecimento. De fato, sem educação e conhecimento, não há verdadeiro discernimento quanto ao Dharma. E somente obtendo compreensão clara das escrituras e dos princípios espirituais que o indivíduo consegue seguir resoluto sem desvios. Não importa quão sincero e bem-intencionado alguém seja, se não contar com a ajuda das orientações das escrituras, dificilmente fará as escolhas certas e se manterá alinhado ao seu Dharma. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Pois neste mundo material, como diz meu mestre espiritual Srila Prabhupada, periga a cada esquina. E por estar vivendo esse perigo a cada esquina, nós precisamos ter conhecimento das escrituras para que a gente saiba o que fazer e o que não se deve fazer. Porque muitas vezes a gente não sabe mais o que não fazer do que o que fazer. Por falta de discernimento espiritual, por falta de conhecimento das escrituras, que nos leva ao conhecimento de Deus e saber como Deus quer que a gente haja nesse mundo material, requer um conhecimento que vai muito mais além do que o mero conhecimento material que não nos leva a gente ficar alinhado com a nossa missão. No caso do livre-arbítrio, fazer bom uso dele significa fazer escolhas que estão de acordo com as escrituras sagradas. O discernimento verdadeiro é resultado de conhecimento verdadeiro. Conhecimento espiritual, que é o verdadeiro conhecimento, é o rei da educação, é Bhakti. Bhakti é a devoção, a gente se alinhar com os nossos princípios e buscar esse conhecimento acerca do absoluto, acerca de Deus, acerca de Krishna. Na filosofia Bhaktivedanta, a filosofia que nos leva ao conhecimento de Deus. Mas se a gente não tem conhecimento nenhum, se a gente vive aqui nessa terra só buscando coisas superficiais, conhecimentos que não nos levam a Deus, como é que a gente faz quando acontece algo que nos tira do prumo? Nós ficamos perdidos, é o que comumente eu vejo pessoas perdidas, sem saber o que é que eu faço, como é que eu devo agir, como é que eu... Aí ficam tudo desorientadas, e aí vamos ficar humildes e brandas de coração e pedir a Deus, para Deus livrar de uma doença, para Deus livrar de um diagnóstico ruim, se apegando às coisas que não são eternas, que são temporárias, que é o próprio estar aqui na Terra é temporário. Então, tudo aquilo que acontece, precisamos saber que é o nosso amadurecimento espiritual, a nossa aprendizagem. Só que falar é fácil e sentir e fazer é bem mais difícil. Mas, quando a gente busca esse vidya, esse conhecimento espiritual, aí sim a gente vai ter um caminho de justiça e retidão e buscar esse entendimento de quem sou eu, o que é que eu estou fazendo aqui, quem é Deus, qual a minha relação com Deus e para onde eu vou depois que meu corpo termina. Será que eu termino quando meu corpo termina? Eu acho que 90% das pessoas neste mundo material acham que termina.
Só que não termina. O serviço desinteressado, chamado de seva, serviço espontâneo voluntário amoroso, seva, ao próximo também é uma manifestação da nossa missão. Servindo aos outros sem esperar nada em troca. Vou repetir, servir aos outros sem esperar nada em troca é uma expressão elevada do nosso conhecimento espiritual e da nossa missão. No entanto, embora ajudar a purificar o coração e a mente do indivíduo, aproximando ele de Deus, fazendo esse serviço altruísta, voluntário, amoroso, se torna ainda superior quando o indivíduo compreende que todas as formas de vida são manifestações de centelhas de Deus. E eu não falo apenas de humana. Animais, minerais, vegetais, angelicais, semideuses, e nós que estamos aqui na forma humana. Então, temos que ter respeito por todas essas formas. E isso também é uma forma elevada de conhecimento. Com essa percepção, desenvolveremos mais compaixão, empatia e agiremos sempre de modo a promover o bem-estar universal. Com essa visão de unidade, reforça a nossa interconexão e a nossa responsabilidade coletiva comigo, com o outro e com o mundo. Assim, o Dharma não é apenas um caminho de crescimento individual, a nossa missão, mas também um meio de transformar a sociedade. Por quê? Porque quando eu sou consciente de mim, eu sou consciente do outro, eu sou consciente de Deus principalmente, e eu sou consciente que em tudo que se move é sagrado, e eu devo honrar, eu devo ter amor, eu devo buscar essa interconexão espiritual com todas as entidades vivas que habitam esse planeta Terra e demais casas de Deus. Mas, por enquanto, vamos nos ater aqui neste mundo material. Em que sentido os seres humanos devem ser considerados privilegiados? Aprendemos na escola que o ser humano é um animal racional, mas a simples capacidade de raciocinar de forma mais complexa e sofisticada não faz dele um humano. Até porque os ditos animais irracionais também se ocupam em pensar, analisar e tirar a conclusão de maneiras deles. As pessoas que são irracionais, muitas vezes a gente diz, essa pessoa agiu irracionalmente, ou seja, ela agiu com os instintos dela, de grosserias, de agressividade, e isso não é iluminado, isso não está no caminho da nossa missão de alma. O problema é que os animais estão presos a 4 demandas corpóreas. Quais são as demandas dos animais? Comer, dormir, se defender e acasalar. Segundo a filosofia Vedanta, Vedas, da Índia, que leva o conhecimento de Deus, o que difere o verdadeiro ser humano do animal é a sua compreensão de que há um vazio no seu interior que não será preenchido por nenhuma soma de aquisições ou facilidades materiais. Vou ler novamente. Segundo os Vedas, o que difere o verdadeiro ser humano do animal é sua compreensão de que há um vazio no seu interior que não será preenchido por nenhuma soma de aquisições ou facilidades materiais, como eu sempre digo, aqui nos compartilhamentos no Espiritualidade no YouTube. Jamais uma alma vai ficar preenchida com coisas materiais. Não faz parte do cardápio da alma, e sim do corpo. É por isso que os seres humanos devem pautar suas vidas na busca da satisfação das demandas do eu verdadeiro, ou seja, a alma espiritual. Vamos aqui a uma leitura. Tanto os animais quanto os homens compartilham de 4 atividades: comer, ahara, dormir, nidra, defender-se, baya, e acasalar-se, maitunan. Comer, dormir, se defender e acasalar. Mas a prerrogativa especial dos humanos é que eles são capazes de se envolverem na vida espiritual, no seu Dharma. O Dharma qual é meu Dharma? Eu sou uma alma espiritual e devo buscar conhecimento espiritual para servir mais e melhor a Deus, a Suprema Personalidade, Deus Krishna, na filosofia Bhaktivedanta, chamada de Krishna. Você pode chamar de Deus, de Alá, Buda, Jeová, Oxalá, como você queira. Uma sociedade que não tem um Dharma se assemelha à sociedade animal, onde não há felicidade e paz duradoura. Então, nós vemos atualmente as pessoas sem paz e sem felicidade. Por quê? Porque elas estão sem cumprir as vossas missões verdadeiras, que é a missão da alma. É somente porque os governantes e líderes mantêm os cidadãos em um padrão abaixo da vida humana que
que a atmosfera social é marcada por infelicidade, ansiedade e violência. Segundo as escrituras védicas, para alcançar a verdadeira felicidade, a sociedade humana precisa aceitar o Dharma. A partir de austeridades, tapas, surgiu Rita, a ordem cósmica. Rita, a ordem cósmica. A partir do Dharma, das austeridades, surgiu Rita, a ordem cósmica. E o Satya, a verdade. A partir disso surgiu a noite, daí o vasto oceano. Aqui fala dentro das escrituras védicas de como iniciou-se a cosmologia dentro das escrituras védicas. Primeiro fez austeridades, depois surgiu a ordem cósmica, depois surgiu a verdade. Então, a verdade, Satya, é muito importante para que se desenvolva todos os tipos de progresso de várias modalidades em nossas vidas. A Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que trouxe a consciência de Krishna para o Ocidente, afirmou que sem conhecimento espiritual e práticas espirituais genuínas, mesmo que a liderança mundial se esforce para criar algo como as Nações Unidas, o verdadeiro resultado não pode ser obtido, pois a meta continuará sendo o gozo dos sentidos. Enquanto se cria instituições, diversas modalidades aqui nesse planeta Terra, que não tenha como finalidade o conhecimento acerca de Deus, passará apenas a ser metas de gozo dos sentidos. É inegável que os seres humanos possuem habilidades cognitivas e comportamentais mais complexas. Diferente dos animais, os humanos criam conceitos, teorias, filosofias, possuem linguagem sofisticada e complexa e se comunicam através de ideias, emoções e informações de forma detalhada. Os humanos desenvolveram arte, literatura, ciência e tecnologia, desenvolveram sistemas de moralidade e ética, refletem sobre o que é certo e errado e criam leis e normas sociais. Mas o que aconteceu com tudo isso? A despeito de tudo isso, o ser humano usar seus privilégios intelectuais só para facilitar o seu comer, o seu dormir, o seu acasalar-se e se defender, ele não deve ser considerado superior aos animais irracionais, que estão sempre raciocinando, onde há comida, onde posso dormir, com quem posso me acasalar, com quem posso me defender. Assim vive um animal. E nós, quando a gente não busca esse conhecimento espiritual e não descobre qual é a verdadeira meta de estarmos aqui neste planeta, aqui agora, nós vamos nos igualar aos animaizinhos, que estão sempre pensando onde eu posso comer, onde há comida, onde eu posso dormir, com quem eu posso me acasalar e como eu posso me defender. Embora o ser humano seja capaz de sofisticar essas 4 atividades, o princípio é a essência. O princípio é o mesmo, satisfazer as demandas do corpo material. Então, o que é que meu mestre espiritual está dizendo aqui? Enquanto a gente viver dormindo, comendo, se defendendo e acasalando, dormindo, comendo, se defendendo e acasalando, dormindo, comendo, se defendendo e acasalando, nós vamos nos igualarmos aos animais. E isso é verídico, porque um homem que não busca o seu conhecimento, que não busca a vidya, que é o conhecimento acerca de quem eu sou. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu vim aqui só para fazer isso mesmo e viver apenas isso, dentro dessa mecanicidade da vida, dentro dessa rotina diária material. Será mesmo que isso é o que eu vim fazer aqui? Não. Eu comecei a fazer essas perguntas a mim e comecei a observar ao meu redor e comecei a entender que isso tudo aqui é muito limitado, porém eu devo ficar aqui e cumprir o meu Dharma, que é o meu Dharma da minha alma nesse corpo material. Então surgiu a ideia de eu contribuir com a sociedade, contribuir comigo mesma, contribuir com esta leitura do meu mestre espiritual, contribuir com a Bhagavad Gita, que é a ciência sagrada da alma, também é postada aqui no Easy Espiritualidade no YouTube, porque é uma forma pequeniníssima de eu contribuir com Deus e com a sociedade. E comigo, buscando essa consciência divina, essa consciência de Deus, que é buscar quem sou eu? Essa é a pergunta. Quem sou eu? Eu sou esse corpo, eu sou minhas coisas materiais, eu sou meu dinheiro no banco, eu sou meu carro que dirijo, eu sou minha roupa que eu visto. Quando esse corpo se acaba, tudo isso se acaba, então é muito mesquinho a gente pensar dessa forma. Me desculpe aqui a realidade. Apesar de bem mais limitado e bem menos complexo, sabemos que os animais têm sua própria maneira de se comunicar, através de sons, de gestos e comportamentos.
É provado que certos animais, certos primatas, golfinhos, elefantes e até mesmo alguns pássaros demonstram sinais de autoconsciência. Alguns vivem em grupos sociais organizados e, embora rudimentares, têm certos comportamentos culturais, altruístas e cooperativos. Até os animais, minha gente. Eu fico vendo, às vezes, aqui no YouTube, vídeos de animais. Eu fico impressionada. Tem um rapaz que toca instrumentos para leões, para elefantes, para os pássaros, e eu vejo o comportamento desses animais quando escuto esses sons desses violinos, de um violão, do que seja, como eles mudam de comportamento, chegam perto desse rapaz. É um rapaz que tem no YouTube que faz esses vídeos com os animais, tocando para os animais, eles mudam completamente a sintonia deles, eles chegam perto deles, tentam até mesmo se aproximar dele e dar um beijo no rosto dele através de uma lambida, através de um cheiro. E eu fico impressionada porque a gente acha que os animais são descartáveis, que só servem para matar e comer. Que quando não presta, bota inseticida, mete uma chinela, mata isso, mata aquilo outro. Isso é ignorância. Isso é falta de conhecimento. E a gente vive aqui nesse planeta Terra achando que a gente é desenvolvido porque tem IA, porque tem 5G no celular, porque isso, porque aquilo, porque agora estão indo para outros planetas explorar. Sem conhecimento acerca do absoluto, ele nos leva ao conhecimento do absoluto, a gente vai ser ignorante, eternamente ignorante. Mas a partir do momento que você para pensar, para meditar, que é isso só que tem isso aqui, foi essa pergunta que eu fiz para mim, é só isso que tem aqui? Estou cansada disso aqui tudo, de ver a mesma coisa, de ver sofrimento, guerras, pessoas se matando, pessoas agredindo umas às outras, pessoas doentes, pessoas almas dentro desses corpos materiais cheios de problemas, doença, pobreza e conflito. Então, gente, a gente tem que parar, a gente tem que ouvir isso que eu estou lendo aqui para mim, para vocês, se é que vocês estão me assistindo, para o próximo, para os outros, compartilhar a sabedoria. Mas não, a gente emperra a cabeça da gente em coisas materiais, achando que a gente vai ser feliz com essas coisas materiais, quando isso não vai trazer felicidade. Observe sua vida. Observe sua vida atualmente e olhe para ela e se pergunte, o que está faltando na minha vida? Consciência de Deus, consciência de Krishna, consciência espiritual, consciência de saber quem é você e o que você está fazendo aqui nesse momento atual. Até rimou. Meditem dentro desse processo. Então, quando a gente perde a capacidade de indagar sobre quem sou eu, alma, sobre Deus, quem é Deus, e sobre essas questões filosóficas e espirituais que são mais profundas e sair dessa periferia material, essa é a grande diferença que vai fazer diferença dentro da diferença da sua vida. Não há evidência de que os animais se ocupem em práticas espirituais, reflitam sobre questões existenciais, se interessam pela natureza do universo ou pelo significado da vida. Por quê? Porque a nós é dado essa capacidade. Eu sou uma alma, o animal também é uma alma, só que o animal está ali no condicionamento dele. Né? Eu crio um gatinho aqui em casa e vejo o condicionamento dessa alma, comer, dormir e se defender. Não acasala porque foi castrado, mas os outros que acasalam, os que estão aí pela rua, os animais estão aí fazendo sexo adoidado, e nós também não estamos fazendo sexo adoidado? Adoidado no sentido de que sem regras e regulações. Sem procurar entender que a gente, sem regras e regulações, a gente não vai evoluir. Então, essa foi a leitura de hoje, nessa comparação entre nós, os animais, né? Entre essas atividades dos animais e as nossas atividades, que não tem diferença nenhuma, quando a gente não se pergunta quem é e quando a gente não procura essa forma elevada de vida, que é buscar a compreensão que eu não vou me satisfazer com nada material. E se eu não vou me satisfazer com nada material, eu tenho que buscar o conhecimento espiritual que me leva ao conhecimento verdadeiro de quem eu sou, de quem é Deus, que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou depois que se acaba tudo isso. Então, nesse sentido, é uma meditação nesse movimento, né, de buscar essa razão dentro de nós, que é a própria razão que nos leva ao conhecimento das escrituras sagradas, que nos levam a
que vai ativar essa inteligência, e a gente, com inteligência, a gente vai saber discernir entre o certo e o errado, entre fazer ou não fazer, entre comer ou não comer, entre ir e não ir, entre todas essas atividades materiais, sempre com base nos conhecimentos espirituais, porque do contrário, a gente vai continuar sendo considerado, entre aspas, animais irracionais. Mesmo tendo recebido essa oportunidade única que é estar nesse corpo humano para desenvolver a consciência de Deus. Com gratidão, eu encerro mais um dia aqui, diálogo sobre o Dharma de Chandramukha Swami e o despertar da consciência. Gratidão.